Glória a Deus. Lucas 15, versículo 11 em diante. Uma palavra bem conhecida, o Senhor traz ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lucas 15, versículo 11 em diante, vai nos dizer assim. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu, perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai e comamos e alegremos. Amém? Irmãos, essa palavra nos fala sobre um pai que ele precisou permitir que seu filho saísse de casa. A Bíblia nos diz que o filho mais moço, eram 2 filhos, mas a Bíblia vai nos dizer que o mais moço, ele pediu ao pai todo o direito que ele tinha da herança. E a Bíblia nos fala que o pai deu. A Bíblia não nos relata que houve resistência, mas a Bíblia diz que o pai liberou e aquele filho, ele achou melhor, ele achou que era o momento ele pegar a parte da herança e ele aproveitar a vida. E diz a palavra que ele foi para uma terra muito longe. Só que nos diz a palavra que ele começou a gastar aquele dinheiro, a parte da herança com tudo que ele tinha, com tudo que satisfazia os seus prazeres da carne. Porque, irmãos, o pai ele sabia, o pai ele tinha certeza de que ele daria a parte da herança do filho, mas que um dia ele voltaria. Eu posso ter certeza disso. Porque o pai e a mãe, ele conhece o seu filho, ele sabe quando o filho está fazendo algo de certo e algo de errado. E aquele pai, com certeza, que ele sabia que aquele filho um dia voltaria. E a Bíblia nos diz que ele começou a gastar todo o seu dinheiro, querido, com todos os prazeres. Aí você começa a imaginar que ele conseguiu muitos amigos naquela terra, porque ele estava com muito dinheiro, ele pagava tudo para as pessoas, comida, bebida, os prazeres da carne, ele tinha o que oferecer para aqueles amigos. Mas, irmão, chegou uma hora em que aquele dinheiro, ele acabou. Chegou uma hora que toda a herança que ele havia recebido, ele tinha jogado fora, ele tinha jogado, querido, em coisas no qual não trouxeram nada de bom para ele. E a Bíblia vai nos dizer que ele ficou tão em desespero, querido, que ele não tinha mais dinheiro para nada. E agora? O que eu vou fazer? Estou numa terra longe. Eu vou procurar emprego. E nos diz a palavra que ele procurou um dos cidadãos daquela cidade. E ele lhe ofereceu, naquele momento, um emprego. Olha, o único emprego que eu tenho para você é você apacentar porcos. Aí eu te falo, um filho no qual ele tinha tudo na casa do pai, ele ter que se sujeitar a apacentar porcos. E diz a palavra que ele aceitou aquele trabalho, porque ele não tinha outra opção. Ou ele aceitava aquele trabalho, ou ele passava fome. Ou ele aceitava aquele emprego, querido, ou ia ser pior. Ele não ia ter onde dormir, ele não ia ter o que comer. E a Bíblia nos diz que lá ele foi trabalhar. E a Bíblia nos diz, querido, no versículo 16, ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. A situação daquele jovem, querido, ficou tão precária
ficou tão difícil que ele ansiava comer a comida dos porcos. Porque não tinha ninguém, querido, que o pudesse ajudar. Porque é assim que acontece. Porque quando nós saímos, querido, debaixo da proteção do Pai, nós ficamos, querido, jogados nesse mundo, sujeitos a toda e qualquer situação. Nós ficamos jogados, querido, e sujeitos a tudo. Sujeitos à fome, a humilhações, a passar necessidade. Mas nós aprendemos, querido, com essa palavra, de que não é bom e não é correto e que não vai ser bênção nós sairmos debaixo da proteção do nosso Pai. Existem muitas pessoas no nosso meio que estão retrocedendo. Existem muitas pessoas que estão deixando o cuidado de Deus por causa dos prazeres do mundo. Existem muitas pessoas que estão deixando, querido, o amor do Pai, a proteção do Pai, para ficar, querido, aí fora, sujeito a tudo e a todas as situações. Querido, o nosso Pai, Ele quer nos guardar em todo o tempo e Ele quer cuidar de nós verdadeiramente como filhos. Mesmo sabendo, querido, que o diabo, ele quer colocar no coração das pessoas, querido, o ódio contra os pais. Porque se você começar, querido, a ver e avaliar a nossa sociedade, os filhos hoje não respeitam mais os pais, porque perderam princípios. Porque o diabo está colocando na mente dos filhos que os pais são só aquelas pessoas que o colocaram no mundo. Não. Os pais, querido, eles nos protegem. E ainda mais o nosso Pai Celestial, aquele que nos escolheu, aquele que nos acolheu. Aquele que deu a vida do seu único filho para morrer por nós. Querido, Ele não quer que nós venhamos nos desviar. Por isso que nós temos que ter com todo cuidado com a nossa vida. Porque o diabo, querido, ele fica 24 horas ao nosso derredor bramando. O diabo, ele fica, querido, nos observando o tempo todo, procurando uma brecha para fazer com que nós nos afastemos do colo do Pai. Porque o diabo sabe, querido, porque o diabo um dia, ele esteve no céu com o nosso Pai, com Deus. O diabo sabe muito bem que Deus, ele é um Deus misericordioso. E que mesmo, querido, que alguém que está nos ouvindo agora, se você estiver desviado fora da presença de Deus, o diabo sabe que no primeiro momento em que você falar, eu quero de volta, que Deus vai te receber. Não importa o pecado que você tenha cometido, você pode ter se prostituído, você pode ter se drogado, você pode ter furtado, roubado, você pode ter feito o que for. A partir do momento em que um homem ou uma mulher, ele se arrepende dos seus pecados, ele diz, Pai, eu quero voltar. O diabo sabe que o Pai recebe de braços abertos. O diabo sabe disso. Então o diabo, ele tenta, querido, o tempo todo contra a nossa vida, o tempo todo, querendo nos afastar da presença do Pai, porque enquanto nós estamos debaixo da proteção do Pai, nós estamos seguros nos braços dele. Esse jovem, ele experimentou isso. E essa palavra, querido, traz para nós hoje, querido, que nós devemos ficar mais atentos, para não nos afastarmos do Pai. A Bíblia vai nos dizer que aquele jovem, após ele passar por toda aquela situação humilhante, porque ele disse, até os trabalhadores de meu pai estão melhor do que eu hoje, os trabalhadores, os empregados. O filho, ele tem tudo do pai. E ele reconheceu que até os trabalhadores estavam melhor. Sabe o que ele falou naquele momento? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho, pode fazer de mim como um dos seus empregados. Aquele filho, naquele momento, ele reconheceu. Mas como que ele reconheceu? Foi necessário ele sair, querido, da casa do pai. Foi necessário ele cair no mundo. Foi necessário ele passar por humilhação, fome, necessidade, para ele reconhecer quem é o pai. Esse é o problema de muitos. É necessário eles irem para o mundo. É necessário, querido, eles se desviarem para entender quem é o pai. Mas não precisa, a palavra de Deus já nos diz. Mas existem algumas pessoas que são tão teimosas, querido, que é necessário que elas saiam da casa do Pai, experimente o mundão lá fora para entender, querido, que na casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem cuidado, na casa do Pai tem proteção, na casa do Pai tem amor, na casa do Pai tem provisão. Em nome de Jesus, que você não precisa experimentar, querido, as coisas do mundo para entender que o teu Pai, que Ele cuida de você, que Ele tem o melhor para a tua vida. Aquele filho, ele achou que no mundo seria melhor. Ele deve ter falado assim, de repente, como alguém que está nos assistindo agora. Ah, meu pai é muito enjoado.
Meu pai não sai do meu pé. Meu pai é cafona, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Opa, cuidado. É cuidado de Deus para com a tua vida. Os nossos pais, eles querem cuidar de nós, eles querem o melhor. Eles querem o melhor para a nossa vida. E assim é o nosso Deus. Mas aquele jovem, ele preferiu sair, ele preferiu sentir a dor, querido. Na verdade, ele não imaginava que ele sentiria a dor. Na verdade, ele não imaginou, querido, que o dinheiro iria acabar. Mas Deus permitiu, e aquele pai permitiu que ele saísse, que ele tivesse experiência lá fora para reconhecer que é melhor estar na casa do Pai do que estar no mundo, querido. A Bíblia nos diz que nós ou estamos com Deus ou nós estamos com o diabo. Esse negócio de meio termo, nós falamos que é o crente Raimundo. É um pé na igreja, um pé no mundo. Querido, não tem como, querido. Esse negócio de meio termo está nas mãos do diabo. Você precisa estar completamente na casa de Deus, adorando a Deus, entendendo que Ele é o teu Pai. E olha só, a Bíblia vai nos dizer que aquele jovem retornou para a sua terra, retornou para a casa do Pai. Vai nos dizer aqui, versículo 20. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou o seu pescoço e o beijou. Naquele momento, aquele pai não lembrou que aquele filho foi desobediente, não. Mas a única coisa que aquele pai pensou, ele está de volta. O meu filho está de volta. Ele não pensou que ele jogou o dinheiro todo fora. Ele foi para a rua, ele aprontou, ele me desobedeceu. Não. Aquele pai, naquele momento, querido, a alegria era tão grande que as outras coisas ficaram de lado. Porque o principal para aquele pai era o retorno do filho, não o que ele tinha feito, o pecado que ele tinha cometido, e assim é Deus. Não importa o que nós cometemos no nosso passado. O que importa é que hoje, querido, você está na presença do Pai. O que importa é que hoje você quer retornar para a presença do Pai, aquele que te protege, aquele que te guarda, aquele que te conforta. Filho, querido, fora de casa é presa fácil para o diabo. Você fora, querido, da presença de Deus, o diabo, ele se aposta, o diabo, ele toma conta da sua vida. Você precisa compreender isso. Como filho pródigo, ele retornou para os braços do Pai, para a casa do Pai, ele reconheceu. E hoje tem no nosso meio muitos orgulhosos, soberbos, que estão, querido, padecendo no mundo, mas não retornam para a presença de Deus. Tem muita gente que está sofrendo absurdamente. O ditado popular diz que está comendo pão que o diabo amassou. É o ditado popular, não é versículo da Bíblia, não. E o ditado diz isso. Mas o que eles querem dizer? Que aquela pessoa, querido, está sofrendo nas mãos do diabo. Por quê? Mas o Pai está de braços abertos para recebê-lo. Por que eu não vou até o Pai? O que me impede? Os prazeres do mundo? Os manjares? Isso vai satisfazer a sua carne por um pouco período de tempo. Mas a presença de Deus, querido, é uma satisfação duradoura e eterna, vai até a eternidade. O que você vive aqui nessa terra é passageiro, mas o que nós vivemos com Deus, isso vai ser eterno. Aleluia! Glória ao Senhor! Você consegue compreender isso aqui nessa noite? O que você está com Deus, sentindo essa presença, a tendência é ela aumentar cada dia, e ainda mais quando nós formos arrebatados de fomos chamados pelo Senhor. Vai ser muito maior do que você está vivendo aqui hoje, essa presença de Deus. Sabe quando você sente Deus? Sabe quando você chora na presença de Deus? Quando você sente o abraço dele? Sabe quando você se sente sozinho, abandonado, e você ora ao Senhor, e o Senhor vem e te abraça, e você sente o Espírito Santo? Você quer batizar no Espírito Santo, você fala em línguas estranhas com Deus, você recebe um renovo, um fortalecimento. Isso, querido, tende a crescer e vai ser muito maior. Mas enquanto estiver no mundo, vai ser tortura, vai ser sofrimento. Pessoas vão te usar, querido, pessoas vão te usar como usaram aquele filho mais novo, o filho pródigo. As pessoas vão querer se aproveitar de você. Enquanto você tem dinheiro, elas estão com você. Enquanto você tem saúde, elas estão com você. Mas quando você fica enfermo, todos correm. Quando você fica sem dinheiro, ninguém pode te ajudar. Eu sempre falo isso. Quando você tem algo a oferecer, querido, aí no mundão, todo mundo te adora, te idolatra. Você, querido, pode observar nas reportagens de artistas a situação que eles estão. Um dia eles foram idolatrados, porque eles tinham fama, eles estavam na mídia, eles tinham dinheiro, eles tinham status na sociedade. Envelheceram, foram perdendo emprego, outros foram substituindo esses.
Vai ver onde muitos estão, em asilos, jogados, passando necessidade. Pesquisa aí, querido, na mídia, que você vai ver onde que eles estão. Mas, querido, nosso Deus não. Você pode estar com dinheiro, sem dinheiro, Ele continua sendo seu Pai, cuidando de você e te ajudando. Você pode estar num leito de cama, querido, mas o Senhor está lá cuidando de você e ainda envia pessoas para cuidar de você. Nos braços do Pai, aleluia. Nos braços do Pai você é confortado, você é cuidado. Você sabe como uma criança recém-nascida? Você tem que ter todo cuidado com ele. A criança ainda está aprendendo a andar. Você tem que ir lá segurar nos bracinhos, segurar nele e ajudando até ele aprender a caminhar. Ele já aprendeu a caminhar, você tem que ficar de olho nele para não fazer uma arte dentro de casa. Assim somos nós, assim sou eu e assim é você. Total dependência de Deus. Total dependência do nosso Pai. Chega de ser órfão, querido. O Senhor, aleluia, já nos adotou. O Senhor, querido, Ele enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos acesso a esse Pai, para que hoje nós tivéssemos acesso à casa dele. E toda hora que você quer falar com ele, ele está atento à tua voz, ao clamor do teu filho. Você consegue entender isso? Chega de ficar batendo cabeça aí fora, perdida. Então mais ou menos não. Você tem que estar com ele. Seja como uma criança que depende do seu pai. Seja como ele. Você consegue compreender isso aqui? Se não está nos braços do pai, volta agora. Se está no braço do pai, mas estava mais ou menos, não fica mais firme ainda, porque ele te ama, ele não te abandona. Ele cuida, querido, de tudo na nossa vida. Ele nos dá o direcionamento. Ele nos direciona para as nossas atitudes. Sabe quando chega para o seu pai e sua mãe, poxa pai, o que você acha? Mãe, o que você acha? Assim é a mesma coisa com Deus. Não é diferente. Só que é mais excelente ainda. Porque Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus. Ele olha o futuro, Ele olha lá na frente. Quando Ele diz não para você, é porque Ele está vendo lá na frente que não vai ser bom. Quando Deus não te dá aquela bênção naquele tempo, Ele está te preparando. Ele sabe, ô filho, você ainda está imaturo. Então não vou te dar agora não, eu vou te dar depois. Eu vou te preparar primeiro, tá bom, filho? Tá bom, filha? Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, olha só, é coisa linda. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Aleluia. Coloca um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Aleluia. Como é que pode? Como pode? Um desobediente pegou tudo que tinha, vamos falar no popular, torrou o dinheiro todo da herança dele, da parte que lhe cabia, torrou tudo, retorna todo destruído, acabado, e o pai manda botar a melhor roupa, colocar um anel no seu dedo, é questão de honra. Oh meu Deus, manda colocar uma sandália nos seus pés, aleluia. Você sabe o que estava acontecendo naquele momento? Receba isso sobre a tua vida nessa noite. Deus, aquele pai, ele estava restituindo aquele filho tudo, querido, que lhe era de direito. Mesmo ele errando, mesmo falhando, o pai restituiu naquele momento tudo que era direito de um filho. E o Senhor também aqui nessa noite, Ele quer te restituir, querido. Quer te restituir neste lugar que você nunca devia ter saído, que você nunca deveria ter, querido, duvidado. Ele quer te restituir hoje. Ele quer, querido, colocar roupas novas em você, quer colocar um anel no teu dedo e sandália nos seus pés, dizer, este é o meu filho que estava perdido, mas hoje ele retorna para mim, e ele retorna com o mesmo papel. Ele não vai ser um trabalhador, não. Ele é filho, ele não perdeu o direito de ser filho, porque ele retornou. Aleluia. Você dá glória ao nome do Senhor, que o Senhor está falando conosco. O Espírito Santo está movimentando o nosso coração. Aleluia. O Senhor está movimentando o nosso coração. Então receba nessa noite, em nome de Jesus,
Tu é filha de Deus, você é filho de Deus, aleluia. Deus te chamou, Deus te marcou e esse lugar é teu. O diabo não pode tirar de você. O diabo não pode tirar de você, querido, aquilo que você é. O Senhor te criou para ser filho dele e ponto. Você tem direito à herança, você tem direito ao cuidado, você tem direito ao amor do Pai. Então receba esse amor de Pai sobre a tua vida. Se o teu pai natural te abandonou, te rejeitou, se você sempre se sentiu um órfão rejeitado, o teu Deus, ele é o teu pai e ele vai suprir no teu coração esta ausência que teve na tua vida. Essa ausência que teve, essa ausência, querido, que teve na tua vida, que de repente hoje você já está com 20, 30, 40, 50 anos, e ainda tem esse buraco dentro do teu coração, no teu emocional, um pai que abandonou, um pai que não cuidou. Um pai querido que fez tudo o contrário que deveria ter feito. Um pai querido que abusou. Mas o teu pai, o teu Deus, ele te diz hoje: tu és meu filho, eu cuido de você, eu trato das feridas. Esse é o Deus que nós servimos, o teu pai. Porque o pai natural pode ter, querido, pode ter fracassado. Mas o nosso Deus, aleluia, o nosso Pai que nos criou, ele não abandona ninguém, ele não decepciona ninguém. O homem pode te decepcionar, mas Deus, ele não te decepciona. Deus, ele não erra quando ele te diz não. Deus, ele não erra, querido, quando ele retarda algo na tua vida, quando ele te segura para você não ir em frente, porque ainda não é o tempo. Deus, ele não falhou, Deus, ele não errou. Por ele ser Pai, ele cuidou de você. Por ele ser pai, ele colocou limites em mim e em você. Eu paro para pensar quanta coisa eu já quis, quanta coisa eu já debati, quanta coisa eu fiz campanha. Deus, eu quero. Mas Deus fez no tempo dele, porque o meu pai me conhece. E o meu pai sabia o tempo de todas as coisas na minha vida. Então Deus, ele foi fazendo e eu fui confiando mesmo, muitas vezes sem entender. Muitas vezes, mesmo sem entender, eu falei: então tá bom, Senhor, se o Senhor quer assim, vamos embora. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. Coisas que nós só compreendemos mais lá na frente. Coisa que nós conseguimos entender, querido, só anos depois, tempos depois. Mesmo sem entender, eu continuo confiando no meu Pai. Aleluia. E Ele está te restaurando hoje. Essa paternidade sobre a tua vida. Paternidade. Paternidade que o diabo quer destruir, mas não vai destruir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja restaurado nessa noite o teu emocional. Seja preenchido nessa noite. Seja preenchido nessa noite. Essa ausência, esse buraco aí no teu coração, no teu emocional.